Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Hoje nós vamos à oração e logo em seguida a oração, uma palavra com um tema, as provas da vida. Nós iremos ler João 6, verso 1. Mas antes de nós orarmos e também lermos esta palavra, eu gostaria muito que você, que não é inscrito no canal, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. Deixe o seu like, porque o YouTube ele contabiliza os likes para indicar o canal. E o nosso canal é um canal com um propósito de evangelização, de missões, falar do amor de Deus. Tá bom? Então você se inscreve, deixe o seu like, dê like, ative o sininho para receber as nossas postagens e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Oremos ao grandioso Deus. Santíssimo Deus, poderoso Pai, mais uma vez nós nos reunimos aqui com os nossos irmãos internautas do canal Uma Visão Além, para juntos clamarmos, intercedermos por pessoas, por vidas, porque são pessoas que precisam, ó Deus, de um auxílio, de um socorro, de uma bênção. Pai, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é poderosa, aleluia, é Deus de poder, é Deus de maravilhas. Deus, Tu és aquele que nós conhecemos, Tu és aquele que nós temos confiança, Tu és o Deus que faz maravilhas, coisas profundas, coisas tremendas. Nos reunimos sim porque o Senhor nos diz para nós buscarmos enquanto nós podemos encontrá-lo. Sua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não conheces. E é verdade, existem coisas firmes, grandiosas que nós não conhecemos, que nós não compreendemos. Mas a partir do momento, Pai, que nós nos reunimos para clamar, onde nós nos humilhamos perante as Tuas mãos, é óbvio que o céu se abre, é óbvio que vem resposta do Deus Jeová. Santíssimo, nós estamos vivendo aqui na terra dias difíceis, a perversão moral, a inversão, ó Deus, dos conceitos básicos judaicos cristãos. É triste ver a sociedade numa decadência moral assustadora. É triste observarmos e vermos, ó Deus, a situação espiritual que está o mundo de hoje. A situação espiritual está a sociedade que vivemos. E saber que quantas pessoas estão sofrendo, estão angustiadas, amarguradas, sofrendo perseguições, cristãos sendo mortos pelo mundo afora, perseguidos, a fome que é alastrante no planeta Terra, a miséria que aumentou pós a pandemia, o abismo entre o rico e o pobre aumentou, a distância das classes sociais. Estamos vendo, Senhor, quantas pessoas perecendo sem ter o pão, sem ter um alimento diário, Santíssimo. É o mundo vivendo as causas do pecado, pois o pecado corrói, o pecado afasta o homem de Deus, e as consequências é a desobediência à Tua palavra. Mas nós nos reunimos aqui para nós nos humilharmos e intercedermos pelas vidas daqueles que querem de Ti, ó Deus, o socorro bem presente na hora da angústia. Como diz o Salmo 40, para nós esperarmos com paciência. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E nós sabemos que o Senhor é Deus para nos garantir a vitória. O Senhor é Deus para nos garantir a bênção dos céus. Não deixe-nos perecer, Santíssimo Deus. Não deixe-nos cair, Santíssimo Pai. Olhando para trás, olhando para os escândalos, olhando para os homens
olhando para as mulheres, mas olharmos para o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. Santíssimo, eu quero apresentar essa pessoa que se encontra triste, abatida. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, ó Deus que fez os céus e a terra, ajude-nos a vencer as batalhas, vencer as guerras do dia a dia, Senhor. Vencer o desespero, o desemprego, a tristeza, a amargura. Aleluia. Glória ao teu nome, Santíssimo Deus. Poderoso és tu, ó grande e soberano Deus, Jeová. Ajude-nos a vencer o mundo e tudo que no mundo há, Senhor. Oh, glorificado és tu. Queima toda a fúria do inferno, toda a barreira do maligno, ó Pai, jogando por terra esse espírito de tristeza, esse espírito de desespero, de opressão, de depressão, de fobia, medos generalizados. Ajuda-nos, aleluia, Deus, aleluia, Pai. Tu és fiel, Senhor, ó Deus de poder. A tua palavra diz: clama em alta voz e não te detenhas. Esta é a tua palavra. Esta é a palavra viva do Senhor. Esta é a palavra santa do Deus vivo, do Deus poderoso. Eu quero apresentar cada irmão, cada irmã que se encontra enfermo, abatido, angustiado, amargurado, Senhor. Eu quero apresentar os enfermos nesta nossa oração. Eu quero apresentar aqueles que estão desesperados, angustiados, amargurados, pessoas atribuladas, ó Pai, pessoas desesperadas, ó Deus. Mas o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece o coração do servo, da serva. Aqui estamos apresentando os casais, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, não deixe-nos sermos dominados pelas coisas do mundo, pelas coisas desta vida, mas olhar somente para Ti, olhar para o Deus da nossa salvação, olhar para o Deus que cura, que liberta, que transforma, que faz o homem crer no poder da Tua palavra. Não deixe, Jesus querido, que venhamos perecer, que venhamos perder a caminhada, tropeçar na caminhada, olhar para trás, olhar para o homem, olhar para a mulher, mas olharmos somente para Ti, autor da fé, autor da salvação. Eu quero apresentar a Tua igreja, que se encontra em todas as denominações. Olhar para a Tua igreja, que crer na palavra do Senhor, porque a Tua palavra é vida, Tua palavra é viva. Então eu apresento este obreiro, este ministro da Tua palavra, seja ele um pastor, um presbítero, um diácono, um missionário, um evangelista, um pregador, um jovem, uma jovem, um irmão, uma irmã. Que o Senhor abençoe grandemente esta pessoa que está prostrada, caída, angustiada, amargurada, dilacerada pelas provas. Que o Senhor possa fazer dele uma bênção nas Tuas mãos. Ó Deus de bondade, ó Deus dos céus e da terra, eu quero apresentar este lar que está em destruição, apresentar a família deste irmão, desta irmã, porque só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, para nos garantir
as ricas bênçãos dos céus, as maravilhas dos céus. Fala conosco, meu Deus. Ó Deus, enxuga as lágrimas desta mãe, desta criança, deste pastor, deste obreiro. Esse espírito de calúnia caia por terra, de depressão, esse espírito de possessão, essa perturbação mental. Sabe, esse espírito de loucura que se apoderou desta pessoa, de desespero, meu Deus. No nome de Jesus, nós repreendemos. Eu te apresento pessoas de todas as nacionalidades, pessoas que estão na Ásia, pessoas que se encontram na África, na Europa, nas Américas, na Oceania, irmãos que oram conosco de várias denominações. Eu não sei os problemas, as lutas, as pelejas dessas pessoas, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe a luta que este irmão está passando, a batalha que este irmão está enfrentando, a guerra, e o Senhor pode socorrer. Oh, meu Deus maravilhoso, Tu és aquele em quem nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. Não deixe-nos perecer, não, Senhor. Não deixe-nos cair no laço do passarinheiro, não, meu Deus. Socorre a Tua igreja, socorre esta pessoa, abre porta para o desempregado, enxuga as lágrimas desta mulher que chora, deste homem, deste obreiro, desta obreira, desta pessoa desempregada, desiludida, desesperada. A paz, a solução sim para todos os problemas. Você que está enfrentando uma guerra com enfermidade, Jesus é o Senhor da cura. Você que está enfrentando uma guerra espiritual, Jesus venceu o inferno e a morte. Senhor, enxuga as lágrimas e socorre a vida dos meus irmãos que estão passando por provas terríveis. E é o que nós te pedimos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, vamos à mensagem de hoje, que tem como tema as provas da vida, baseado em João capítulo 6, verso 1. E logo em seguida nós vamos então a essa palavra, mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like, é importante. Vamos então a essa palavra. Passamos, irmãos, por muitas provas em nossas vidas, nós sabemos. E cada uma delas tem um propósito de nos fazer sermos aprovados por Deus, para receber a vitória que tem preparado para cada um de nós. Deus tem uma bênção, uma vitória para cada um dos seus servos. E por isso é que somos provados e aprovados. E quando aprovados, recebemos as bênçãos dessa aprovação. Então, cada desafio, meus amados irmãos e irmãs, internautas aqui do canal Uma Visão Além, cada desafio é uma oportunidade que você tem, eu tenho, nós temos, de aprender e ser treinado por Deus para algo maior que o Senhor nos concede. Então a luta, o desafio, você está sendo treinado, você vai aprender para coisas grandes que o Senhor nosso Deus tem nos preparado e quer nos conceder. Os testes nos ensinam a reconhecer os nossos limites. Os testes nos ensinam a nos fortalecer para conquistar nossos sonhos, nossos objetivos. Se reconhecermos que estamos sendo testados, com certeza você e eu iremos aprender a vencer, a obter êxito nas nossas situações. Os exercícios, meus amados, nos fortalecem e nos capacitam para enfrentar obstáculos.
Você vê que um atleta, ele se prepara fisicamente, ele passa por grandes provas físicas para poder vencer uma corrida, né, uma Olimpíada. Por quê? Se ele não estiver bem condicionado fisicamente, ele não consegue. Tem profissões que requer que o teu físico esteja bem. Por exemplo, se você trabalha em qualquer profissão que seja, se você pegar uma gripe forte, com febre, dor de cabeça, você não consegue dar o seu melhor. Então o que você faz? Você se prepara para ter uma saúde perfeita. E as provas é uma preparação para algo grande que o Senhor Deus, Ele tem para todos nós. Então, o Senhor, Ele quer que você tenha condição de enfrentar e vencer os obstáculos. E aí eu te pergunto, você tem passado por provas em sua vida? Duas provas que precisam passar pela vida são a prova da geografia da vida. Já ouviu falar? Geografia indica o lugar que muitas das vezes nos faz conformar com uma situação. Por exemplo, em um deserto só se espera pela lógica calor, solidão e etc. O que nos faz pensar que esperamos as coisas de acordo com a geografia. Será que você tem ouvido a voz dos lugares ou a voz de Deus? Então, naturalmente, nós damos mais atenção aos lugares, mas fomos chamados para viver, saborear o sobrenatural de Deus. Mas homens de Deus como Paulo, Silas, José, Daniel, né, que passaram por prisão, adoravam e viram a glória de Deus. Paulo e Silas em Atos 16, 25. João, exilado numa ilha chamada Patmos, mantinha sua fidelidade e Deus mostrou o céu para ele, Apocalipse 1, do verso 1 ao 12. José, lá no livro de Gênesis. Embora os lugares não fossem convidativos à adoração, o salmista disse assim, ó: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fazer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139, verso 8. O milagre de Deus não respeita os lugares, mas transforma os lugares. Então, os milagres de Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele não respeita lugar, não. Ele vai transformar o lugar onde eu e você estamos. Então, isso chama-se a prova da geografia da vida. O segundo que eu quero falar, prova do tempo. Os discípulos disseram: a hora já é avançada, e queriam que Jesus mandasse a multidão embora por causa do tempo. Nesse caso, o tempo estava colocando um milagre para escanteio. E a palavra de Deus nos ensina no Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, é interessante que não diz quando livrar da aflição, quando vai livrar da aflição, mas diz que vai livrar. Então, Deus nunca fala o tempo que vai fazer algo, nem o tempo, nem que o tempo não é importante. O tempo não é importante. Quem não olha para o tempo perde a postura, né? Então, Deus nunca fala o tempo que vai fazer algo, nem que o tempo não é importante, não. Quem não olha para o tempo perde a postura. Mateus 25, 5. A noiva estava olhando o relógio, e tardando o noivo, algumas delas, não, elas, né, todas elas adormeceram. Deus não quer uma noiva olhando o relógio, mas com postura e preparada. Então, o tempo, você tem que estar preparado para receber, ver, vivenciar o sobrenatural de Deus. É a prova do tempo. Tem muita gente que desiste, que adormece, que para, que fica estagnado, que volta para trás. E é aí que está o X da questão. Prova das condições desfavoráveis. Segundo o raciocínio de Filipe, nem a metade de um ano de salário seria suficiente para comprar alimento para tantas pessoas.
Mas o raciocínio de André percebeu que tinha um moço com 5 pães e 2 peixes. Mas também disse: o que é isso para tantos? Os dois concluíram que não havia condições favoráveis. Milagre é algo que não se explica, irmãos. Milagre é algo que vem de Deus, é sobrenatural. Milagre é algo que não precisa ter condições favoráveis. Todo milagre está cheio, né? Todo milagre, não é que ele está cheio, ele está na esfera do absurdo e do inexplicável. Como é que você vai explicar o milagre para uma pessoa que só quer viver com razão de filosofia? Não tem como. A multiplicação dos pães e peixes é ilógica. Ilógica, não é lógica, ela é ilógica. Pois 5 pães e 2 peixes são muito pouco para alimentar uma multidão de 5.000 homens. E estudiosos dizem que, contando mulheres e crianças, teriam aproximadamente 10.000 pessoas. No final, ainda sobraram 12 cestos de pães, e cada discípulo carregou um, sendo que para eles aquilo ali foi uma forma de Deus mostrar para eles nunca se esquecerem do poder sobrenatural de Deus. E qual é a conclusão de um estudo como esse de hoje? Como é que eu concluo? Como é que eu fecho uma palavra como essa de hoje? Não há limites de geografia, de tempo, nem condições desfavoráveis que possam impedir de Jesus fazer o milagre, de Jesus transformar a sua situação. Então, você pode estar passando pelo maior deserto da sua vida, pela maior prova da sua vida. Você pode falar assim: se eu não sabe o que eu estou passando, pastor Freire. Realmente não sei, porque eu não sou Deus, não tenho como saber. Mas uma coisa eu posso te afirmar: o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Não tem situação geográfica, condição, tempo desfavorável. Ele é Deus de milagres. Fique com esta palavra. Deus está falando com você. Nada está perdido. Não jogue a toalha. Não desista. Creia. Busque. Viva. Participe do sobrenatural. Você vai viver mais uma experiência com Deus, ou se você nunca viveu, chegou a hora de viver a primeira grande experiência com este Deus maravilhoso, da qual você nunca mais vai esquecer-se. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus lhe dê força e te faça vencer na batalha. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.